paz de Cristo para todos. Eu sou o pastor Alex Coelho, sirvo a Deus no Ministério Pastoral aqui na ADS, como dirigente da congregação do Parque Adelaide, e hoje nós estaremos aqui estudando a nossa lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Durante todo esse trimestre nós estamos abordando o tema na nossa escola sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 6, ela tem o tema A Condição dos Gentios sem Deus. E hoje nós estaremos abordando essa lição. Para você acompanhar aí da sua casa, nós estaremos fazendo menção da nossa leitura bíblica em classe, que está na nossa revista, mas iremos ler apenas os 2 primeiros versículos, Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 e 12, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nessa lição, nós estaremos abordando um tema muito importante, lembrando os nossos amados irmãos que nós ainda estamos na parte da carta de Paulo que está abordando sobre o tema doutrinário. Toda a epístola de Paulo ela está dividida em introdução ou apresentação, parte doutrinária, parte prática, e aí temos então a conclusão. Nós ainda estamos na parte doutrinária e estaremos abordando sobre o tema que envolve os gentios, separados de Deus, a sua situação antes de conhecer o nome do Senhor. No capítulo 2, nós já estudamos, Paulo, quando começa abordando o tema, ele fala da situação dos pecadores de uma maneira geral. E então, a partir do versículo de número 11, Paulo começa a tratar sobre a situação dos gentios. Mas antes de nós falarmos sobre a circuncisão, a incircuncisão ou a situação dos gentios, primeiro a gente precisa definir algumas coisas. O que é gentios? Do ponto de vista divino, Deus trata a humanidade como está dividida em 3 tipos de povos: judeus, gentios e igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, Paulo diz assim, depois você pode ler com mais calma em sua casa: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32. Então, quem são os gentios? São todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel. Quem são a igreja? São todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, independente mesmo de serem judeus, né? Passaram então a ingressar como igreja de Cristo. Então, a humanidade, embora esteja dividida em várias etnias, línguas e nações, para Deus nós tratamos então de 3 tipos de povos: os judeus, povo da promessa; a igreja de Cristo, todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro; e temos os gentios, que são todos os demais povos que não fazem parte nem dos judeus e nem são da igreja de Cristo. Definida essa primeira parte, então, uma coisa importante a nós analisarmos, que quando falamos de gentios na Bíblia, o próprio Jesus Cristo definiu os gentios como um símbolo de alguém impenitente. A gente lê em Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32, assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos?
porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, na Bíblia, os gentios é tido como um impenitente, aquele que não respeita a Deus, aquele que não busca a Deus, aquele que não tem prazer na lei do nosso Senhor. Definido este ponto, o que é gentios, nós vemos um ponto interessante que é quando Deus, então, no início, Deus chama Abraão. Antes de Deus chamar Abraão, nós vemos ali que não existia um povo separado por Deus. Deus, então, em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, dá-lhe uma ordem para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e aí Deus, através de Abraão, Deus começa então a levantar para si um povo, porque todos os demais povos haviam desobedecido a Deus. Quando Deus manda o dilúvio sobre a terra, e que Noé e sua família escapa, os irmãos vão de lembrar lá no livro de Gênesis, que a raça humana então começa a se multiplicar a partir de Noé e sua família. É o tronco da raça humana. E ali as nações começam a se multiplicar, os homens começam a se multiplicar, e no início a Bíblia diz que os homens então começaram a se rebelar contra Deus. Deus havia dado uma ordem: crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. E aí os homens então começaram a se juntar, guiados por Nimrod, que foi inclusive o fundador da Síria. Eles começam então a querer se juntar, fazer um nome para si, construir uma torre sobre a qual botaram o nome de Babel, e aí Deus intervém na história, fazendo a confusão das línguas, e por causa disso a união daqueles homens contra Deus foi desfeita, e foi então cada um para um canto. Todos aqueles ali estavam desobedecendo a Deus. Então o que Deus faz? Deus começa então a escolher um povo. Deus levanta em Abraão uma nova nação. Deus levanta através de Abraão uma nação dele, um povo que será o povo da promessa, um povo através do qual Deus iria enviar o Messias. Seria através de Abraão que Deus falou com Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz um pacto com Abraão. E aí entra o segundo ponto que nós precisamos definir, o que está na nossa lição, que é o primeiro tópico, chamados incircuncisão. Quando Deus faz esse pacto com Abraão, o sinal da aliança de Deus com Abraão, que nós vemos descrito em Gênesis, capítulo de número 17, é exatamente a circuncisão. E o que é a circuncisão? A circuncisão, ela nada mais é do que a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino, e ela era tida então como um sinal material, um sinal físico da aliança de Deus com Abraão. Isso significava que aquele povo, o povo herdeiro, o povo vindo de Abraão, descendente de Abraão, era um povo que tinha uma promessa de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Davi, e que Davi chega no exército, no acampamento do exército de Israel, Davi olha o gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo, e é o que Davi pensa, né? Quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Davi ali, como servo de Deus, ele lembra: nós somos povo de Deus, nós temos uma aliança com Deus, temos um pacto com Deus, ele não. Então, a circuncisão era um sinal físico, visível, do pacto que Deus tinha com o seu povo Israel. E além do sinal físico, visível, que todo homem precisaria fazer, o significado religioso que nós vemos nesse ponto, é claro que Deus não determinou isso simplesmente como uma marca física, mas também como algo que apontava para um significado espiritual, que tratava de pureza,
de santificação. Depois você pode ler com mais calma Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que você vai ver essa referência a partir disso. Então o povo de Israel, o povo chamado por Deus, descendência de Abraão, durante séculos, né? E assim como ficou conhecido o povo da circuncisão, né? O povo de Israel, desprezava os demais povos, tratando eles como incircuncisos, ou seja, aqueles que não tinham pacto com Deus, aqueles que não tinham compromisso com Deus. Se transformavam como se fosse um termo pejorativo. E na realidade não era isso que Deus queria de Israel. O que Deus queria é que quando Deus chamou Israel, deu a este povo uma grande responsabilidade, um grande privilégio. E com esse grande privilégio, que é ser uma nação sacerdotal, eles tinham também uma grande responsabilidade. Eles levavam o nome de Deus com eles. Eles tinham a responsabilidade de falar de Deus, de demonstrar o poder de Deus, da grandeza de Deus. E o povo de Israel se esqueceu dessa sua responsabilidade e só lembrava apenas dos seus privilégios. E o que acontece? Esse sinal, né, quando Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 11, Paulo lembra que, na realidade, era um sinal físico e um sinal feito com mão de homens. Era um sinal físico, ele trata, fazendo menção da circuncisão, como sendo na carne, quer dizer, algo humano, algo físico. Não era algo espiritual, algo que vinha mudar o homem, no caso de dentro para fora. Era simplesmente um símbolo externo e esse símbolo não significaria que quem o tinha era uma pessoa espiritual ou uma pessoa de caráter. E aí nós vemos que Paulo vai fazer menção disso, né, em Romanos capítulo 2, versículos do 25 ao 29, fala que a verdadeira circuncisão é aquela que vem de dentro, que vem de um coração circuncidado, ou seja, de alguém que em seu espírito tinha comunhão com Deus, amava a Deus, obedecia a Deus, se desviava do mal, seguia a palavra de Deus. É o princípio que nós temos nisso. Romanos 2, versículo 29, Paulo diz assim, depois você lê essa referência em casa: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Colossenses 2,11, o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: no qual também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo de número 11. Então a circuncisão era um sinal de Deus com o seu povo Israel, mas significava muito mais do que o povo via. Significava algo que deveria vir de dentro do coração, em amar a Deus, obedecer a Deus, se desviar-se do mal e seguir a palavra do Senhor. Definindo isso, os gentios, o que é circuncisão, incircuncisão, então nós podemos entrar na questão do tópico de número 2, que é para apontarmos a condição dos gentios. No tópico de número 2 aí da sua revista, o tema diz assim: estranhos ao concerto da promessa. E aí vai falar, Paulo então começa aí a falar sobre a situação dos gentios. A palavra que define bem a situação dos gentios é sem. Essa palavra, ela define bem a situação dos gentios, mas não é sem numa situação de numeral, né? É sem ter no sentido de que não possui,
não tem, né? Então, o primeiro ponto que a gente poderia se referir aos gentios é que eles estavam sem Cristo. Seria o primeiro ponto aí, que é o que o apóstolo Paulo fala nos versículos que nós acabamos de ler de Efésios 2, né? Sem Cristo. Os efésios, por exemplo, eles adoravam a deusa Diana. E antes de ouvirem o evangelho, eles não sabiam coisa nenhuma a respeito de Deus. Eles não sabiam nada a respeito de Cristo. Paulo se refere à situação dos efésios, na realidade, como uma verdadeira tragédia, porque não conheciam a Cristo, viviam no pecado, viviam na desobediência, estavam mortos, como nós já falamos nas lições anteriores, mortos em delitos e pecados. Estávamos sob condenação. E aí Paulo diz que os gentios estavam sem Cristo. E por estar sem Cristo, eles não possuíam esperança na vinda do Messias. Eles não tinham nenhum benefício da crença em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, ter o perdão dos seus pecados, porque não tinham Cristo. Eles tinham todos os outros deuses que poderiam ter, mas não tinham Cristo, né? Todos os outros falsos deuses, mas desconheciam a respeito de Jesus. Um ponto interessante nós vemos quando Paulo ele chega pregando o Evangelho, esse fato está descrito em Atos dos Apóstolos. Ele começa a pregar o Evangelho e aí quando ele chega no Areópago, ele vê ali várias estátuas sendo dedicadas a vários deuses ali. E havia uma estátua a um Deus desconhecido. Então Paulo começa a pregar o Evangelho para aqueles homens, dizendo: eu vejo que vocês são muito religiosos, mas que vocês não conhecem o verdadeiro Deus. Então não havia eram homens religiosos, porque tinham vários deuses. A cultura grega havia dezenas de deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses, cada um sendo uma aplicação em uma área da vida para uma certa situação, e viviam debaixo da tirania desses falsos deuses, porque eles seguiam de acordo com aquilo que aprendiam na sua religião. Então, o primeiro ponto, que os gentios estavam sem Cristo. Segundo ponto, sem cidadania. E aqui, quando Paulo faz referência a isso, é claro que ele está fazendo referência ao povo de Israel, porque Israel, como nação, é uma nação santa, o povo que foi chamado por Deus para ser testemunho de Deus na terra, voz profética de Deus na terra, as bênçãos de Deus. Deus tinha bênçãos e promessas em relação a Israel. E os gentios, poucos gentios, vieram a fazer parte do povo de Israel. E aí, por não pertencer, por não ter essa cidadania, eles não estavam também debaixo dessa bênção. Paulo lembra essa situação. Em que sentido? Aí a gente vai para o terceiro ponto. Eles estavam sem aliança. Eles não tinham aliança com Deus. Eles não possuíam aquilo que Abraão recebeu do Senhor. Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Depois você lê com mais calma em casa. E aí, eles não tinham essa aliança. As demais nações gentílicas, eles não possuíam isso, porque o compromisso de Deus era com o seu povo, era com Israel. Quarto, eles estavam sem esperança. Eles não possuíam esperança. E aí nós passamos até para o tópico 3 da nossa revista, né, que trata sem esperança e sem Deus. Então vejam bem, os gentios, aquilo que nós já definimos até aqui na revista, os gentios estavam sem Cristo, eles não possuíam uma cidadania, eles não pertenciam ao povo de Israel, que era o povo da promessa, eles não tinham aliança com Deus, por não pertencer a este povo, eles não tinham aliança com Deus.
E aí, continuando, por não conhecer a Cristo, por não ter aliança com eles, um outro ponto importante que Paulo deixa bem explícito aqui na carta dele aos Efésios é que eles não tinham esperança. Eles não possuíam esperança. De acordo com alguns historiadores gregos, essa grande nuvem de desesperança que circulava o mundo antigo era muito em razão dessa filosofia vã que o povo tinha na época, que vivia de acordo com aquilo que era ensinado dos deuses, sejam eles gregos, sejam eles romanos, e isso trazia desesperança ao povo, uma falta de esperança a respeito, por exemplo, da vida após a morte. Após a morte acaba-se tudo, após a morte segue-se tormento. Qual o segredo? Para que viemos ao mundo? Qual a razão de sermos? O que será quando partirmos deste mundo? Então eles não tinham essa esperança, e isso é algo que é dado ao crente através das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, que a esperança ela é a âncora da alma, porque ela nos firma nas promessas de Deus para com a nossa vida. Ela nos firma naquilo que Deus tem garantido para a sua igreja e para o seu povo, daqueles que confiam, daqueles que creem nele, daqueles que recebem esta palavra e praticam esta palavra. Nós hoje estamos vivendo dias em que o mundo está em confusão, está em crise por causa de uma pandemia, mas nós cremos, temos esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. E o que vier a acontecer, nós temos a noção, nós cremos que Deus tem sempre o melhor preparado para a nossa vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essa esperança é algo que permeia a nossa alma. Essa esperança é algo que faz parte da vida daqueles que creem em Deus, daqueles que esperam em Deus, daqueles que confiam em Deus. Essa esperança ela nos dá condição de passarmos momentos de dificuldade, momentos de adversidade, em situações que em nenhum outro momento um homem seria capaz de passar. Mas quando confiamos em Deus, quando depositamos a nossa esperança em Deus, nós passamos por ela. Por exemplo, a morte, ela é um fato doloroso para qualquer um. Ninguém quer morrer. Ninguém quer perder alguém. Só que nós cremos, pela palavra de Deus, que a morte não é o fim de todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele deixando uma promessa ali, quando ele ressuscita Lázaro, ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz ali, e esse significado vai muito mais do que um sentido espiritual, ou seja, eu estava morto no pecado e Jesus me ressuscitou. Ali Jesus não aplica esse sentido, ele aplica o sentido da morte física. Mesmo que eu morra, mesmo que eu feche os meus olhos nesta terra, há uma promessa de Deus para a nossa vida, para a vida daqueles que creem em Cristo, de que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então nós cremos que seja a perda de um ente querido, ou seja a nossa vida, nós cremos que o Senhor
Ele está no controle de todas as coisas. E essa esperança, ela domina a nossa vida. Quem não tem esperança, ele se desespera. Ele perde o controle. Ele dá cabo de sua própria vida. E é isso que os gentios não tinham. Eles não tinham esperança. Por mais difícil que a situação, a vida do mundo na época era, pelas perseguições, nós vemos a igreja de Cristo marchando triunfante. Uma igreja que era perseguida, uma igreja que era jogada no Coliseu de Roma para servir de espetáculo àquela multidão que desejava, que ansiava por sangue, ver o espetáculo dos imperadores romanos, aquelas pessoas ali que criam em Cristo sendo estraçalhadas pelos leões, mas eles não negavam a Cristo, porque apesar da adversidade terrena, eles tinham a esperança de que no momento em que os seus olhos fechassem nessa terra, eles iriam abrir na eternidade com Cristo e estariam para sempre com o Senhor. É essa esperança que Paulo se refere que os gentios não tinham, eles não possuíam, né? Eles não tinham esperança. Outra referência que os irmãos podem estar vendo em casa é 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Não vou estar lendo em virtude do nosso tempo. O outro ponto que Paulo continua falando sobre a situação dos gentios é que eles não tinham Deus. Eles estavam sem Deus. A expressão sem Deus aqui não significa que eles não criam em alguma coisa ou que eles não serviam a alguém. A ideia, por exemplo, de alguém que não crê em Deus, a ideia, por exemplo, de um ateu, o ateísmo como movimento, ele faz parte agora da pós-modernidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que eles não criam em alguém ou não serviam a alguém. Eles tinham vários deuses a quem eles serviam, seja Zeus, seja Apolo, seja a grande Diana dos Efésios. Eles serviam a vários deuses, mas eles não tinham o verdadeiro Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, voltando a fazer referência do mesmo texto, Atos capítulo 17, que Paulo vai pregar o evangelho ali a partir do versículo 16, falando sobre os vários deuses que eles tinham, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Para nós seguirmos para o final do nosso vídeo, na conclusão da nossa lição, eu gostaria de dizer que em outro tempo nós estávamos excluídos da aliança com Deus, nós não tínhamos Deus, estávamos separados de Cristo, estávamos alienados das promessas de Deus, mas o amor de Deus que é tão grande que João fala, não encontra palavras, ele expressa de tal maneira, Deus providenciou em Cristo a nossa reconciliação com Ele. Pelo que Cristo fez na cruz hoje, quando nós cremos e entregamos a nossa vida a Jesus, nós então fazemos parte do povo de Deus. Podemos estar com Cristo, estar em Cristo e recebermos através daquilo que Cristo conquistou na cruz, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais. Eu gostaria de estar agradecendo aí a todos os nossos irmãos que têm colaborado, que têm estudado, participado da Escola Bíblica Dominical, todos os professores, todos os superintendentes. Que Deus possa abençoar a todos de forma rica e abundante. E nesse momento nós vamos encerrar. Eu gostaria de estar orando por você e pela sua família. Oremos. Eterno Deus, Pai bondoso e santo,
Muito obrigado por mais esta oportunidade de usarmos esta ferramenta que é a internet para estarmos levando a Tua palavra, falando das Tuas promessas e da Tua graça, Pai querido. Abençoa esta família, que possam ser edificadas em Cristo Jesus, através da Sua palavra, e possam crescer. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.